Os Últimos Dias de William Branham. Tucson Church, Igreja em December Tucson, 12th, 12 de 1965. dezembro de 1965. Brother O Branham irmão presides Branham over his preside last service sobre o seu and also último the last public culto appearance e a sua and his last última sermon. aparição pública e o seu último sermão. During this farewell Durante esta preaching pregação de titled Communion, despedida intitulada Brother Branham Comunhão, drops o some irmão strange Branham fala words. algumas palavras estranhas. Aren't Você you não happy está that feliz Christ que has the Cristo keys tem to as open the chaves door para called abrir a death? porta chamada He will morte? guide my Ele passage guiará on the minha river. passagem pelo rio. One day E I um must dia arrive at eu this devo gate, chegar and I aos will seus be wrapped in the portões dresses e eu of serei righteousness. vestido com as roupagens da He will call justiça. me from the E ele dead. me chamará dos mortos. promised it, Ele and I prometeu believe it. e eu creio. The A congregation congregação only understood só the meaning of entendeu this o sentence a week significado later. desta frase uma semana depois. A reunião de comunhão aconteceu aqui, neste antigo templo judaico. Para o irmão Lonnie Jackson, esse lugar é muito significativo, porque o profeta de Deus escolheu para a sua última refeição. Somente alguns dias antes da sua partida dessa dimensão, o irmão Branham pregou o seu sermão final, Comunhão, 12 de dezembro de 1965, no Tabernáculo Tucson, enquanto ainda na sua primeira localização, o edifício foi o primeiro templo judaico chamado Templo Avenida ou Templo Emanuel, foi incorporado no dia 20 de março de 1910. Atualmente abriga o Centro de Herança Judaica do Sudoeste. Tanto Jesus quanto o irmão Branham pregaram o seu último público sermão em templos judaicos, encerrando assim uma era do tempo de Jesus, que a luz teria que ser transferida para os gentios. O ministério do irmão Branham veio para restaurar o coração dessas crianças gentias de volta aos pentecostais pais. Em breve, a luz do evangelho mudará dos gentios e retornará aos judeus. Esse irmão aqui também nos dá o seu testemunho a respeito desse último culto de despedida. Um dos próximos cultos que o irmão Branham teve aqui foi pouco antes do irmão Branham deixar Tucson para voltar a Jeffersonville com a sua família. Naquele culto em particular, havia tanta gente que eles tiveram um culto de comunhão. E o irmão Branham teve comunhão aqui. E alguns dias antes dele partir, 18 de dezembro de 1965, nós sabemos que naquela noite o irmão Branham deixou aqui, ele teve o acidente em Texas, e no dia 24 de dezembro o irmão Branham partiu. Perdoe-me. Isso significa tanto para mim. Foi talvez em 3 anos desde que o irmão Branham deixou a sua casa em Jeffersonville para estabelecer aqui em Tucson, seguindo a recomendação do Senhor. Este é Perry Green, o chefe da igreja, onde o irmão Branham pregou o seu último sermão. É que eu encontrei o prédio sem o irmão Branham me dizer. Agora, ele disse a razão que ele não começou, porque eles encontrariam o prédio e dizia, é aqui onde devemos estar, irmão Branham? Quando ele falou para os pastores que ele não começaria uma igreja. É por isso que na fita em Shreveport, ele disse, eu não comecei uma igreja, o irmão Branham fez. O irmão Branham teve que fazer aquilo para manter a sua palavra aos pastores da cidade. Mas se você quiser ser negativo, o irmão Branham dizia, isso não é a igreja dele. Ele não começou a igreja. Isso é de acordo com a sua atitude mental. Mas eu aceitei, porque o irmão Branham me disse que eu estava na liderança do Espírito Santo. E qualquer tempo que você fazer algo na liderança do Espírito Santo, haverá oposição a isso.
18 de dezembro de 1965, o irmão Branham e sua família embarcaram uma longa jornada para Jeffersonville, onde planejaram passar os feriados de Natal. O irmão Branham estava dirigindo o seu carro Ford Station Wagon, e dentro estava sua esposa Meda e sua filha Sarah e Joseph, enquanto Billy Paul estava dirigindo o seu Chevrolet com a sua esposa e os seus dois garotos. Nós estamos a exatamente 6 da manhã. Aqui começa a jornada de Tucson para Jeffersonville, Indiana. É uma longa jornada e eles nunca chegarão no destino. Primeira parada, Benson. Então, Alamogordo. Esta cidade americana está no estado de Otero, em Novo México. É nesta cidade que eles tomam café da manhã, mas a jornada ainda é muito longa. Antes de anoitecer, eles chegaram a Clovis, ainda no estado do Novo México. Esta parada é importante porque será a última antes do destino fatal. Enquanto toda a família estava na mesa de um restaurante pequeno em Clovis, o irmão Branham permanece no carro antes de finalmente decidir juntar-se à família no último minuto, e desta vez ele vai pegar apenas um prato bem leve e será a última refeição do irmão Branham. Ao deixar o restaurante, o irmão Branham disse para o seu filho Joseph para ir no carro de Billy Paul. O irmão Branham e a sua família saem de Clovis e resume a viagem. É 7 horas da noite, a noite acabou de cair no Texas. O comboio do irmão Branham está a aproximadamente 128 quilômetros da cidade de Amarillo. O carro de Billy Paul está à frente e o do irmão Branham atrás, quando de repente Billy Paul viu um carro na frente com apenas uma luz, dando uma impressão de ser uma motocicleta vindo contra ele. E de repente ele olha e vê uma grande batida. Foi a colisão, o inevitável acaba de acontecer. Um modelo antigo, velho, Chevrolet 1961, dirigido por um menino bêbado de 17 anos, acaba de bater o carro do profeta. O acidente é sério. O irmão Branham se encontra entre a vida e a morte, e ali o seu braço esquerdo, o cotovelo preso na porta e a sua perna enrolada no eixo do volante. Meda, do outro lado, se viu ela debaixo do painel, do lado direito do carro, quase morta. Mas o irmão Branham pegou a sua mão e correu através de volta pelo para-brisa e disse: coloca a mão dela na minha. E ele orou algo assim: Senhor, nos ajude em nossa hora de necessidade. Não deixe mamãe morrer. E a irmã Meda voltou à vida. Enquanto José estava trancado no carro, gritou bem alto. O irmão Branham, no meio da aflição, levantou a sua cabeça. Enquanto no céu um sinal ocorreu, sinalizando que um evento importante acabou de acontecer no mundo. A ambulância acaba de chegar no local, mas o irmão Branham, do outro lado, permanece ali preso na fuselagem do carro. E levou 45 minutos para liberar o irmão Branham da fuselagem. Uma vez que já estava livre, a ambulância levou-o para o hospital de Frione. Devido à condição, foi transferido para o hospital de Amarillo, a 15 quilômetros dali. Ele passou quase uma semana neste hospital. Os médicos fizeram tudo o possível para salvar a sua vida. Durante esse momento sombrio, cristãos se reuniram ao redor do mundo para interceder e orar pelo irmão Branham, enquanto muitos outros faziam a viagem. Na sala de espera, unidade de terapia intensa, os irmãos oravam e cantavam os hinos que o profeta amava durante a sua vida.
E eu fui ali na UTI e tinham acabado de trazer o irmão Branham da operação. Seu braço para cima e ele tinha uma traqueotomia aqui no pescoço. Eles não podiam fazer ele responder. E eu fui ali e eu comecei a falar com o irmão Branham. Falei, irmão Branham, fala a palavra. Ele não respondeu nada, nada. E eu comecei a chorar. E eu comecei a cantar. Nas asas de uma pomba branca como a neve, Deus mandou o seu puro e doce amor. E o irmão Branham abriu seus olhos e sorriu. A enfermeira ficou toda preocupada. Ele está acordado, ele está respondendo. Eu fui, terminei o coro e eu falei para o irmão Branham sobre o sinal vendo a lua e ele tenta levantar da cama e ele grita algo, mas em vez de sair das suas cordas vocais, saiu pela traqueotomia. Eu não sei o que ele quis dizer. Ali foi as últimas expressões que o irmão Branham fez, até onde eu sei. É sexta-feira à noite, 24 de dezembro. O momento é triste. Um médico, radiologista, está procurando ver Billy. Enquanto ele estava vindo por Mount Green, eles estavam vendo as enfermeiras. Eles puxaram a cortina da cama do irmão Branham. E eles então acabavam de saber que tudo tinha acabado. Deus tinha acabado de tirar o seu profeta da terra. O médico disse para Billy Paul que o seu pai havia partido às 16h49. Foi Peregrine que trouxe a triste notícia para os irmãos que estavam reunidos ali fora. O sol acabava de se pôr ali no céu ocidental e um sinal extraordinário era visível, o olho nu. A estrela da tarde, a lua e o sol brilhavam quase na mesma forma e os três corpos celestiais estavam tão próximos um do outro. Ele nasceu sobre um sinal e ele morreu sobre um sinal. Billy desmanchou-se, lembrou das palavras do seu pai dizendo: se você ouvir que eu estiver ido, pare por um momento e cante um verso do hino Somente Crer. Pensamentos e memórias passaram pelas mentes. O profeta se foi. O que resta para o mundo além do julgamento? O corpo de William Marion Branham foi transportado para Jeffersonville e 29 de dezembro de 1965 foi o dia do funeral. As pessoas vieram de todos os lugares, clamando pelo profeta de Deus, a qual Deus o havia levado de volta para ele. Naquele dia, o evangelista Tommy Osborne ofereceu um tributo a William Marion Branham. Logo depois daquilo, Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham para Portland, Oregon, um grande auditório da cidade que tinha 8.000 pessoas. Nós sentamos na terceira fila. Este homem pequeno, gentil, era como Cristo para mim. Ele falou muito cuidadoso. Se vocês conhecem aquele nome, esquece as coisas que aconteceu depois, nos anos. Mas na época que eu conheci, ele representou Cristo para mim. Ele pregou
eternamente, mas firme. Quando ele terminou de pregar, centenas de pessoas aceitaram a Cristo. Eu queria poder fazer aquilo. E ele chamou os doentes, maravilhosos milagres aconteceram. Eu tive a minha segunda visão, eu vi Jesus naquele homem. O corpo do irmão Branham descansa atrás dessa sepultura aqui no cemitério oriental em Jeffersonville, Indiana. Crentes de todo o mundo vêm às dezenas todos os anos para visitar o seu túmulo, onde grandes sinais sobrenaturais continuam a ser vistos até o dia de hoje. There's a land that is and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. Everybody now, right out in the sweet shall sing on that beautiful shore. That's right. Turn right around now and shake it. Melodious songs of the blessed, and our spirit shall song.